Bem-vindos, amantes de livros, a mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Eu sou o Júlio, Olá, Júlio. sou guia literário, e hoje a gente vai explorar um livro que me deixou Olá a todos. bastante intrigado. Quebrando o Espelho do Céu, de Rob Bauval e Ahmed Osman. Que legal. Para me ajudar a desvendar as ideias e controvérsias dessa obra, tenho o prazer de receber a Vanessa, uma especialista em História e Arqueologia. Olá, Júlio. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para mergulhar nesse livro fascinante. E já adianto, preparem-se para uma viagem fascinante. Quebrando o Espelho do Céu. Esse livro não é apenas mais um relato sobre o Antigo Egito com suas pirâmides e faraós. Ele nos leva a questionar como a história é construída, quem detém o poder de narrá-la, como diferentes perspectivas podem desafiar o que pensamos saber sobre o passado. Sim. Os autores, Robert Bauval e Ahmed Osman, realmente nos instigam a questionar as narrativas tradicionais e a olhar para o Egito Antigo com outros olhos, né? E uma das figuras centrais nessa discussão é o egiptólogo Zahi Hawass, Ah, sim. Uma figura que por muitos anos foi considerado a voz definitiva da egiptologia. controversa. O livro explora como a ascensão meteórica de Hawass e sua relação com a mídia moldaram a narrativa dominante sobre o Antigo Egito. É verdade. Hawass se tornou uma espécie de celebridade no mundo da arqueologia. É. Sua presença constante na mídia e suas declarações polêmicas certamente influenciaram a forma como o público em geral enxerga o Egito Antigo. E a obra não poupa críticas a Hawass, acusando de autopromoção, manipulação da mídia e até mesmo de silenciar vozes dissonantes dentro da egiptologia. E os autores levantam questões importantes sobre o papel de Hawass na egiptologia. Uma passagem que me chamou atenção foi quando os autores citam Hawass dizendo: qualquer um que tente falar contra os egípcios deve calar a boca. Nossa! Essa frase por si só ilustra a postura centralizadora que ele supostamente adotou. É uma frase forte, né? Que demonstra como o debate e as diferentes perspectivas dentro da egiptologia podem ser controlados. Total. E aí eu te pergunto, como essa postura impacta a forma como o conhecimento sobre o Antigo Egito é produzido e disseminado? Será que ao silenciar vozes dissidentes, Hawass contribuiu para a perpetuação de uma visão única e possivelmente incompleta da história egípcia? Essa é uma questão complexa. É importante lembrar que a egiptologia, como qualquer ciência, está em constante evolução, com novas descobertas e interpretações surgindo o tempo todo. Mas é inegável que a postura de figuras como Hawass pode influenciar o direcionamento das pesquisas e o acesso a sítios arqueológicos. E os autores dedicam um bom espaço no livro à própria pesquisa, Sim. que conecta as pirâmides a um alinhamento astronômico específico. A famosa teoria da correlação de Orion. E como essa teoria foi supostamente ignorada e até mesmo ridicularizada por Hawass e seus seguidores. É uma teoria fascinante que questiona a datação tradicional da esfinge e das pirâmides, mas que encontra bastante resistência por parte da egiptologia mainstream. É essa resistência a novas ideias, principalmente aquelas que desafiam o status quo, é um tema recorrente na história da ciência, né? Novas descobertas e interpretações podem ameaçar o poder e a reputação de figuras estabelecidas em qualquer área do conhecimento. Sem dúvida, a história da ciência é repleta de exemplos de ideias revolucionárias que foram inicialmente rejeitadas pela comunidade científica da época. No caso da egiptologia, que lida com um passado tão remoto e misterioso, as disputas por narrativas podem ser ainda mais acirradas. Exato. Imagine só a pressão que os egiptólogos enfrentam, a expectativa do público, a atenção da mídia, as questões políticas e culturais envolvidas. E lembro-me da história da busca pelo lendário Hall of Records, Ah, sim. supostamente contendo sabedoria ancestral escondida sob a esfinge. Os autores criticam a forma como Hawass teria lidado com essa busca, alegando que ele teria bloqueado o acesso a pesquisas e informações que poderiam desafiar a narrativa oficial. A busca pelo Hall of Records é um capítulo à parte nessa história. É uma busca que mistura ciência, misticismo e teorias da conspiração. É tipo um prato cheio para quem gosta de mistério. E os autores exploram essa dinâmica entre amadores e profissionais na egiptologia de forma bastante crítica. Eles se colocam como pesquisadores independentes, desafiando o establishment e acusando figuras como Hawass de protegerem seus próprios interesses e impedirem o avanço do conhecimento. Essa é uma questão delicada. De um lado, temos os egiptólogos tradicionais que defendem o rigor científico e a metodologia estabelecida. Sim? De outro, temos os pesquisadores independentes que muitas vezes trazem novas perspectivas e desafiam as normas. Mas que às vezes são acusados de falta de rigor científico. Exatamente. É um debate complexo que envolve questões de poder, legitimidade e o próprio futuro da egiptologia. E falando em influência midiática, os autores criticam a forma como a mídia teria amplificado a narrativa de Hawass, contribuindo para consolidar sua imagem como a voz definitiva da egiptologia e, ao mesmo tempo, marginalizando outras vozes e perspectivas.
A mídia tem um papel fundamental na construção da imagem pública de figuras como Hawass. Eles citam um exemplo de um artigo que descreve a pesquisa de Boval e Osman como uma dor de cabeça nauseante, demonstrando o tipo de linguagem que a mídia usava para desacreditar teorias alternativas. Nossa, dor de cabeça nauseante. Que exagero. É, né? Parece que a mídia às vezes prefere o sensacionalismo a um debate sério e ponderado. Com certeza. E essa cobertura tendenciosa pode influenciar a opinião pública e até mesmo o direcionamento das pesquisas. E essa manipulação da mídia, segundo os autores, teria contribuído para a marginalização de pesquisadores independentes e para a perpetuação de uma visão única e possivelmente distorcida do Antigo Egito. É importante ter em mente que nem sempre a versão mais popular é a mais completa ou a mais precisa. A história é construída a partir de diferentes perspectivas e é fundamental que todas elas sejam ouvidas. E por falar em controle de narrativas, os autores também exploram a influência do contexto político e religioso do Egito moderno na preservação e interpretação de sua herança cultural. Sim. Eles mencionam a crescente influência da Irmandade muçulmana e seu impacto na forma como os monumentos antigos são vistos e protegidos. A ascensão de grupos fundamentalistas, como a Irmandade Muçulmana, trouxe à tona questões complexas sobre a relação entre religião e patrimônio cultural. Os autores mencionam, por exemplo, o chamado para a remoção de sítios considerados profanos pela Irmandade Muçulmana, o que levanta sérias preocupações sobre a preservação do patrimônio cultural egípcio. É de fato preocupante. Imaginar a destruição de monumentos históricos por motivos religiosos é algo inaceitável. E esse extremismo religioso, com sua aversão a tudo que é considerado contrário aos seus dogmas, representa uma ameaça real à história e à cultura de uma nação. A intolerância e o fanatismo são inimigos da história da cultura. E essa ameaça nos leva a questionar. Quem tem o direito de definir o que é sagrado e o que é profano? Quem decide qual parte da história deve ser preservada e qual deve ser apagada? Questões importantíssimas, que nos levam a refletir sobre o papel da religião na sociedade e a necessidade de proteger o patrimônio cultural da humanidade. Que Belo do Espelho do Céu nos convida a refletir sobre essas questões, Sim. a questionar as motivações por trás da egiptologia e a analisar criticamente as diferentes narrativas que moldam nossa compreensão do Antigo Egito. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos leva a questionar tudo o que pensávamos saber. Sem dúvida. E por falar em diferentes narrativas, na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar mais a fundo as controvérsias em torno da datação da esfinge, a busca pelo Hall of Records e a influência da maçonaria na egiptologia. Nossa. Que legal. Estou ansiosa para continuar essa conversa. Fiquem ligados. Até a próxima. Retomando a nossa conversa sobre quebrando o espelho do céu, acho que seria interessante a gente voltar àquela busca pelo Hall of Records que a gente mencionou antes. É fascinante como esse mistério, mesmo sem provas concretas, capturou a imaginação de tanta gente, né? É verdade. E eu acho que essa busca incessante pelo Hall of Records, essa crença numa câmara secreta repleta de sabedoria ancestral, revela algo muito profundo sobre a nossa relação com o passado, né? O que você acha? Eu concordo plenamente. A busca por esse tipo de conhecimento perdido, por uma sabedoria que supostamente transcende o tempo, exerce um fascínio inegável sobre nós, né? É como se a gente estivesse buscando respostas para os dilemas do presente nas profundezas do passado. Eu também sinto isso. E os autores exploram essa busca de forma bastante crítica, né? Sim. Apontando para a falta de rigor científico em algumas das expedições e questionando as motivações por trás dessa busca incessante. Eles mencionam, por exemplo, a Marjorie Hanson, uma seguidora de Edgar Cayce, A Marjorie. que tentou encontrar o Hall of Records usando métodos, digamos, pouco convencionais. Marjorie Hanson é um exemplo emblemático, né, da paixão e da crença na teoria de Cayce. Mas ao mesmo tempo a abordagem dela, né, vista como amadora pelos egiptólogos tradicionais, gerou controvérsias e questionamentos sobre a ética da pesquisa arqueológica, né? E esse embate entre amadores e profissionais é um tema recorrente no livro, né? Os autores se colocam como pesquisadores independentes, desafiando o establishment da egiptologia e acusando figuras como Hawass de monopolizar o acesso aos sítios arqueológicos e de sufocar pesquisas que não se encaixam na narrativa oficial. O que me parece crucial nesse debate é a questão da metodologia e da validação científica, né? Sim. A arqueologia, como qualquer ciência, precisa seguir protocolos rigorosos para garantir a confiabilidade das suas descobertas, né? A paixão e o entusiasmo são importantes, mas não podem substituir o rigor científico. É claro. E nesse sentido, os autores mencionam também o Mark Lehner, egiptólogo renomado, que se envolveu na busca pelo Hall of Records, mas utilizando métodos mais científicos, como radares de penetração no solo e sondas de vídeo, né?
Mesmo assim, os resultados foram inconclusivos. Exato. E a participação do Lehner, né, um pesquisador respeitado pela comunidade científica, demonstra que a busca pelo Hall of Records não se resume a teorias da conspiração ou especulações fantasiosas, né? Há um interesse genuíno em desvendar os mistérios do passado, mas esse interesse precisa ser guiado pela razão e pelo rigor científico. Perfeito. Falando em mistérios, os autores também abordam a influência da maçonaria na egiptologia. Ah, sim. Eles sugerem que essa sociedade secreta, com seus símbolos e rituais inspirados no Antigo Egito, teria desempenhado um papel importante na popularização da cultura egípcia na Europa, né? E quem sabe até mesmo na própria pesquisa arqueológica. É inegável que a maçonaria, com sua aura de mistério e seus rituais elaborados, contribuiu para o fascínio pelo Antigo Egito, né? No entanto, os autores vão além da mera influência estética, né? Sugerindo que a maçonaria teria interesses ocultos na pesquisa egípcia, buscando desvendar segredos ancestrais e conhecimentos ocultos. Eles chegam a afirmar que Napoleão, um maçom, teria invadido o Egito em busca de segredos ancestrais. Nossa. Parece coisa de filme de Indiana Jones, né? É verdade? Mas, falando sério, essa teoria da conspiração maçônica levanta questões interessantes sobre a história da egiptologia e as motivações por trás do estudo do Antigo Egito. Sem dúvida. A obra nos convida a questionar se a busca pelo conhecimento sobre o passado é sempre motivada por um desejo puro de saber ou se há outros interesses em jogo, né? Como a busca por poder, por segredos ancestrais, por uma sabedoria oculta que supostamente daria aos seus detentores uma vantagem sobre os demais. E quebrando o espelho do céu, ao explorar essas teorias alternativas e ao questionar as narrativas dominantes, nos levam a uma viagem fascinante pelos bastidores da egiptologia, né? Revelando as disputas de poder, os jogos de interesse e as paixões que movem esse campo do conhecimento. Exatamente. O livro nos mostra que a egiptologia, assim como qualquer outra área do saber, não está imune às influências políticas, ideológicas e até mesmo religiosas, né? É um campo do conhecimento em constante construção, onde diferentes vozes e perspectivas se confrontam na busca por uma compreensão mais completa do passado. E por falar em diferentes perspectivas, na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar as controvérsias em torno da datação da esfinge, a busca por uma civilização perdida que teria construído as pirâmides e as implicações dessas teorias para nossa compreensão da história egípcia. Nossa, vai ser muito interessante. Fiquem ligados. E aqui estamos nós de volta à nossa exploração de Quebrando o Espelho do Céu. Júlio, nessa última parte, eu acho que seria interessante a gente mergulhar numa das teorias mais polêmicas do livro. A datação da esfinge. Com certeza. Essa é uma das partes que mais me deixou pensando, sabe? Os autores argumentam que a esfinge é muito mais antiga do que a egiptologia tradicional afirma, baseando-se em evidências geológicas, principalmente a erosão causada pela água. Imaginar a esfinge enfrentando chuvas torrenciais por séculos é uma imagem poderosa, né? É realmente intrigante, né? A datação tradicional coloca a construção da esfinge durante a Quarta Dinastia. Por volta de 2500 AC, atribuindo ao faraó Khefren, mas Balvai e Osman desafiam essa cronologia, né? Sugerindo que a esfinge remonta a um período muito mais antigo, possivelmente até 10.500 AC. Nossa! E essa diferença de milhares de anos, se comprovada, teria implicações enormes para a nossa compreensão da história egípcia, né? Seria como se a gente tivesse que reescrever os livros de história, não é? Sem dúvida. A teoria da esfinge ancestral, se confirmada, colocaria em xeque a cronologia estabelecida para as primeiras dinastias faraônicas, né? A gente estaria falando de uma civilização avançada presente no Egito, muito antes do que se imaginava capaz de construir monumentos grandiosos como a esfinge. E os autores não param por aí. Eles também questionam a atribuição da Grande Pirâmide ao faraó Kelps, sugerindo que ela pode ter sido construída por uma civilização anterior e, quem sabe, até mesmo por uma civilização perdida. Essa é outra teoria que divide opiniões, né? A construção da Grande Pirâmide, com sua precisão matemática e engenharia impressionante, é um dos maiores enigmas da antiguidade, né? Balvai e Osman, baseando-se em seus estudos sobre astronomia e alinhamentos estelares, sugerem que a pirâmide pode estar ligada à era astrológica de Touro, que ocorreu por volta de 400 e 500 AC, muito antes do reinado de Kelps. E lembro que eles ficaram fascinados com a descoberta de um poço misterioso na Grande Pirâmide, acreditando que ele seria a chave para desvendar os segredos da construção do monumento. Essa busca por câmeras e passagens secretas nas pirâmides sempre me fascinou. É como se as pirâmides guardassem segredos ancestrais esperando para serem revelados, né? A exploração desses espaços ocultos, muitas vezes envoltos em mistério, em lendas, alimenta a nossa imaginação e nos transporta para um passado remoto cheio de enigmas e possibilidades. O que me impressiona em Quebrando o Espelho do Céu é como os autores nos convidam a questionar as verdades estabelecidas, a olhar para o passado com um olhar crítico e a considerar diferentes perspectivas, né? Exatamente.
A obra nos lembra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um processo dinâmico de interpretação e reinterpretação, né? As teorias de Bauval e Osma, mesmo que controversas, nos desafiam a expandir os limites do nosso conhecimento e a explorar novas possibilidades de compreensão do passado. Ao longo do nosso mergulho, a gente explorou as disputas de poder na egiptologia, a busca por conhecimentos ancestrais, a influência da mídia e da política na construção da narrativa histórica e as controvérsias em torno da datação de monumentos icônicos como a Esfinge e a Grande Pirâmide. E, acima de tudo, Quebrando o Espelho do Céu nos convida a cultivar o pensamento crítico, a buscar diferentes fontes de informação e a formar nossas próprias conclusões sobre os mistérios do Antigo Egito. Perfeito. E com essa reflexão a gente chega ao fim da nossa jornada por Quebrando o Espelho do Céu. Mas a busca por conhecimento, a curiosidade pelos mistérios do passado, isso nunca termina, né? Agradeço a você, Vanessa, por compartilhar seus conhecimentos com a gente e por nos guiar nessa exploração fascinante. O prazer foi meu, Júlio. E a todos os ouvintes, continuem explorando, questionando e se encantando com os mistérios do Antigo Egito. Até a próxima!